Fala galera, é o seguinte, olha só. Nessa videoaula aqui, nós vamos resolver a questão de número 37 do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2019. Lembrando que o vestibular de 2019 foi feito no ano anterior, em 2018. Quem faz a prova em 2018 é para entrar na Universidade da UERJ no ano de 2019, beleza? Então, essa daqui é a questão de número 37 do primeiro exame de qualificação, é a primeira questão de física da prova, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. E aí o problema fornece essas características aqui, né? Essas informações. A pressão do gás argônio, que é de 1 atm, uma atmosfera, tá? Atm é a unidade de pressão, é uma unidade de pressão, tá ok? A temperatura do gás argônio neste problema é de 300 Kelvin, tá? E a massa comum, tá? A massa do gás argônio aqui é de 0,16 gramas, tá ok? O que o problema vai te pedir? O problema vai te pedir para que você calcule o volume ocupado por esse gás em mililitros, beleza? Então, galera, é o seguinte, olha só. Antes de partir novamente para a resolução do problema, eu acho importantíssimo que vocês tenham conhecimento e que vocês tenham o domínio de uma equação na parte de termodinâmica, né, chamada de equação de Clapeyron. Por quê? Porque, olha só, quando o problema fornece essa informação aqui, olha, o gás argônio, né? Esse gás assume o comportamento de um gás ideal. Ou seja, assume um comportamento de um gás perfeito. Ou seja, em termodinâmica, quando nós estamos lidando com gases ideais, tá? Quando nós estamos lidando com gases perfeitos, nós temos a liberdade de trabalhar com uma equação que nós chamamos de equação de Clapeyron para os gases ideais, tá ok? Também pode ser conhecida como equação de Clapeyron para os gases perfeitos, tá? E o que essa equação nos diz? Nos diz o seguinte: o produto entre a pressão do gás e o volume do gás vai ser igual ao produto do número de mol do gás vezes a constante universal dos gases, tá? Vezes a temperatura do gás, beleza? Então, esse Pzinho é a pressão do gás, o V maiúsculo é o volume do gás, que é justamente o que o problema quer que você calcule em mililitros, beleza? O Nzinho é o número de mol, o R maiúsculo é uma constante, é um número. O R maiúsculo nós chamamos de constante universal dos gases. É um R maiúsculo, né? Na verdade é um número. Esse R maiúsculo tem um valor de 0,082 e a unidade da constante universal dos gases é a seguinte: atm vezes litro, né? Atmosfera vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin, tá ok? Então, a constante universal dos gases, que é o R maiúsculo, tem esse valor e essa unidade. E o T maiúsculo é a temperatura do gás em questão, tá ok? Então, olha só. O que vocês precisam saber sobre esse Nzinho aqui? Esse Nzinho é o número de mol do gás, tá? E existe uma maneira de calcularmos o seu valor, tá? Como é que nós calculamos? O Nzinho, o número de mol do gás, vai ser igual à razão entre a massa comum do gás dividida pela massa molar do gás, tá? E por que eu estou colocando isso para vocês em relação ao número de mol? Porque nós vamos precisar calcular esse Nzinho, tá? Porque nós já temos a pressão, nós já temos a constante, nós já temos a temperatura. Se nós acharmos o número de mol, o Nzinho,
nós temos a possibilidade de calcularmos o volume. Fica fácil, tá? Então, para calcular o número de mol, nós temos que dividir a massa comum do gás pela sua massa molar, beleza? Olha só, a massa comum do gás, o problema forneceu, tá? A massa comum é de 0,16 gramas. Ou seja, para eu calcular o Nzinho, o número de mol, eu preciso achar essa massa molar do gás. E como é que eu acho isso, galera? Olha só, é muito importante que vocês saibam consultar a tabela periódica, tá? O primeiro exame de qualificação da UERJ, na verdade, os exames de qualificação da UERJ fornecem para o candidato a tabela periódica dos elementos químicos, tá? Normalmente, nos exames de qualificação, a tabela periódica está lá na penúltima página. E é importante que vocês saibam consultá-la. Então, eu peguei lá da última página, olha só, a tabela periódica, tá ok? Essa tabela periódica dos elementos químicos, atualizada em 2017, eu peguei lá da penúltima página da prova, tá? E por quê? Por que eu tive que consultar a tabela periódica? Para eu poder achar essa massa molar, tá? Para eu poder achar essa massa molar. Porque se eu encontrar o valor dessa massa molar, eu consigo calcular o Nzinho, beleza? Então, eu voltando lá na tabela, olha só. Onde é que está o elemento argônio? Olha aqui o elemento argônio, tá? O elemento argônio está na tabela, está na família, né, 8A da tabela periódica, ou seja, é um gás nobre, né, aqui na família do hélio. E aqui, esse elemento argônio, quando eu olho na legenda da tabela, olha só, aqui embaixo eu tenho a massa atômica aproximada. Essa massa atômica é a massa molar, tá? E ela tem um valor de 40. Então, olha só, eu já achei a massa molar, beleza? É importante que vocês saibam consultar uma tabela periódica para a sua prova, beleza? Então, o argônio, o elemento químico desse gás, né, do qual o gás é feito, tem uma massa molar de 40. Acabou, tá? Outra informação importante que consta nessa tabela é o seguinte: eu disse para vocês que a constante universal dos gases tem esse valor aqui, olha, 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Porém, aqui na tabela, eles pedem para você considerar o valor da constante universal dos gases como 0,08, tá? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos considerar a constante universal dos gases, o R maiúsculo, como 0,08. A unidade é atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Beleza? Agora, olha só. Olha a quantidade de informações que nós já temos. Ó, nós já temos a pressão do gás argônio, que é de 1 atmosfera. Nós temos a temperatura do gás argônio, que é de 300 Kelvin. Nós temos a massa atômica do gás argônio, que é a massa comum, tá? De 0,16 gramas, beleza? Nós temos a massa molar. Nós fomos lá na tabela periódica dos elementos químicos, tá? E encontramos a massa molar do gás argônio. Essa massa molar, que eu chamei de emissão.m, tem o valor de 40 gramas por mol, tá? Grama por mol é a unidade de massa molar, beleza? E nós temos aqui o valor que nós temos que considerar para a constante universal dos gases ideais, que é de 0,08 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, beleza? Agora, olha só, eu vou calcular o Nzinho. Lembra que eu disse para vocês que a gente vai precisar calcular esse número de mol? Vamos calcular esse Nzinho. Olha só, o número de mol do gás é igual à razão da massa comum do gás dividida pela massa molar. Ora, a massa comum é de 0,16 gramas. A massa molar é de 40 gramas por mol, certo? Quando eu realizar essa divisão, eu encontro um valor de 0,004. E qual é a unidade mol? A unidade de grama aqui vai ser simplificada, tá ok? E vai me restar a unidade mol. Então, olha só. O Nzinho, que é o número de mol do gás argônio, número de mol? Isso. Número de mol do gás argônio tem o valor de 0,004 mol. Então, nós temos mais uma informação. E a partir desse momento que nós calculamos o Nzinho, nós vamos precisar aplicar todas essas informações na equação de Clapeyron. E quando fizer isso, olha só,
A equação de Clapeyron é igual a PV, né? Vai nos dizer que o produto entre a pressão e o volume é igual a nRT, o número de mol, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura do gás. Então eu faço isso. A pressão, 1 atm, vezes o volume do gás, que é o que nós queremos calcular, vezes V maiúsculo. Isso tem que ser igual a 0,004 mol, que é o valor do número de mol do gás que nós calculamos, vezes a constante universal dos gases, 0,08 atm vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura do gás, que é de 300 Kelvin. Agora, olha só. Lembrem-se sempre, nós lidamos com unidades da mesma maneira que lidamos com números. Então, aqui eu vou simplificar um monte de unidades. Olha só, eu vou simplificar o ATM do lado esquerdo da equação e o ATM do lado direito da equação, tá? No numerador. Do lado direito da equação, eu vou simplificar o mol no numerador e o mol no denominador, o Kelvin no numerador e o Kelvin no denominador. O que resta do lado esquerdo? 1V. O que resta do lado direito? 0,004 mol. Na verdade, esse mol aqui era para ter saído, né? O que vai restar do lado direito, galera? 0,004 vezes 0,08 litros, tá? Vezes 300. Esse mol aqui não era para estar aqui, ok? Coloquei errado. Muita atenção aí, tá? Estou consertando. Esse mol aqui foi simplificado, não era para estar aqui, tá? Então fica 1V é igual a 0,004 vezes 0,08 litros vezes 300, tá? Ou seja, qual é o valor do volume? Qual é o valor do volume do gás, né? Do volume ocupado pelo gás? Se nós multiplicarmos 0,004 vezes 0,08 litros vezes 300, eu vou encontrar um valor para o volume ocupado pelo gás de 0,096 litros, tá? Então, nós conseguimos calcular, nós conseguimos encontrar o volume ocupado pelo gás argônio aqui nesse problema. Só que nós encontramos esse volume em litros. O Vzão, o volume, é igual a 0,096 litros, tá? E o problema não quer esse volume em litros, esse problema quer esse volume em mililitros. Como que eu faço para transformar de litros para mililitros? Eu pego o número e multiplico por 1000. Simples assim, tá? E quando eu pegar o 0,096 litros e multiplicar por 1000, eu vou encontrar um valor de volume em mililitros de 96, tá? Então, pela equação de Clapeyron dos gases ideais para o gás argônio nesse problema, nós encontramos um volume ocupado pelo gás de 96 mililitros, tá? E é justamente isso que o problema quer. Ou seja, a resposta do nosso problema, a letra A de amor, beleza? 96 mililitros, tá ok? Galera, relembrando, recapitulando, aqui eu cometi um erro, tá? Não considerem essa unidade, porque ela foi simplificada. Então, muito cuidado aí na hora de você estudar, tá ok? Galera, é o seguinte, eu espero ter te ajudado a ter entendido a resolução desse problema, tá? Espero ter te ajudado a entender um pouco sobre a equação de Clapeyron, tá ok? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, me ajude a compartilhar, compartilhe comigo, beleza? Então, olha só, um forte abraço, eu agradeço fortemente a sua presença aqui, a sua paciência em ter me ouvido e por ter dedicado o seu tempo aqui, porque eu sei que é muito precioso. Valeu? Então, fica aí a resolução da questão de número 37, é a primeira questão de física do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2019. Para quem está me assistindo no YouTube, eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist de todas as questões de física do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2019, tá ok? Galera, um forte abraço e até a próxima. Valeu!